A história do rugby no Rio Grande do Sul é muito recente. A federação foi fundada há 3 anos apenas, em 2009. Aqui na região, temos 2 clubes de rugby em Novo Hamburgo, um em São Leopoldo, um em Taquara e ainda o Guará de Canela, um dos mais antigos do estado, junto com o Charrua de Porto Alegre, ambos fundados no início da década de 2000. O rugby surgiu na Inglaterra no século XIX e teria se formado como uma variação do futebol. Ele é um ancestral do futebol americano e não tem aquela armadura. São 15 jogadores em campo de cada equipe. Para pontuar ou fazer um try que vale 3 pontos, o jogador precisa cruzar a linha de fundo do campo adversário com a bola na mão. Para quem olha pela primeira vez, o esporte parece não ter lógica, com aquelas disputas no chão em que os jogadores de um e outro time ficam se empurrando em torno da bola. Mas essas regras garantem a necessidade de muita estratégia e o jogo passa a ser interessante quando se entende essas regras. Diferentemente do futebol americano, por exemplo, o passe com a mão só pode ser feito para jogadores que estão atrás da linha da bola. O lançamento para frente só é permitido através do chute. Há sempre uma linha de jogadores atacando e outra defendendo. O jogador com a bola, na maioria das vezes, passa para o lado, mas às vezes engana a marcação e dribla o marcador, seguindo livre e deixando sempre mais um livre. As goleiras são altas em formato de H e não em Y, como é no futebol americano. O esporte se difundiu por toda a Europa e posteriormente as colônias europeias da América, Ásia, África e Oceania. E as seleções mais fortes estão justamente em ex-colônias britânicas, a Nova Zelândia e a Austrália na Oceania e a África do Sul. A seleção mundialmente mais famosa é a dos All Blacks, os todo-pretos, que é a seleção da Nova Zelândia. Esse apelido veio em função da cor do uniforme. A Nova Zelândia é o país do rugby, assim como o Brasil é o país do futebol. Lá, as crianças praticam o esporte desde que começam a andar, e todo bairro tem um campo de rugby. Antes de cada jogo, o time dos All Blacks faz a dança indígena chamada de haka. A haka é uma das danças do povo Maori, os indígenas da Nova Zelândia. Ela era realizada para intimidar o inimigo antes da batalha. Hoje em dia, a haka também é feita como saudação. Aqui na América do Sul, o país de maior tradição no rugby é a Argentina, que este ano cedia o torneio anual com as principais seleções do mundo, recebendo os All Blacks, a África do Sul e a Austrália. Um argentino é um dos pioneiros do rugby aqui em Novo Hamburgo. O empresário Luiz Alberto Fernandes, natural de Resistência e ex-jogador de rugby do Clube de Regatas Resistência, chegou em 1991 ao Brasil e ajudou a estruturar o Clube de Rugby do Novo Hamburgo no ano de 2007, quando foi fundado, e saindo depois e fundando o São Luís em 2009, time do qual é o treinador. Em 2010, com o início da federação, o São Luís participou de seu primeiro campeonato oficial na categoria intermediário, uma abaixo da primeira divisão. Fernandes conta que desde o início o clube enfrentou muitas dificuldades, como a falta de lugar para treinar, chegando inclusive a ficar em uma praça. Nós começamos a treinar no Bandeira 2, hoje não existe mais o Bandeira 2, inclusive também, né? Logo saímos daí do Bandeira 2, o Grêmio Atiradores, eles ofereceram um campo reduzido que eles têm de futebol 7 para a gente treinar lá. Mas, como o futebol sempre acaba ofuscando um pouco o rugby, um pouco não, muito, tá? Acabamos perdendo o campo de treinamento nosso devido a que estragávamos o campo, uma coisa assim, né? Nem era tanto isso, tá? Mas acabamos saindo por causa disto, umas 2 semanas antes de começar o campeonato intermediário de 2011. Aí ficamos sem campo para treinar, dali
como nós estávamos inscritos no campeonato gaúcho intermediário, né? A gente tinha que procurar algum lugar para treinar. Não tínhamos onde, não sabíamos, ninguém queria alugar ou colaborar com nós com respeito a campo, e tivemos que ir para uma praça, a Praça da Bica, do bairro Liberdade, né? Treinamos ali durante um período, praticamente 2 meses, uma coisa assim, 3 meses, mientras disputávamos um campeonato intermediário. Foi bastante difícil treinar nessa praça ali, porque às vezes a gente batia até num fio que acabava apagando uma luz e a gente ficava meio escuro, né? Meio escuro. Apesar da dificuldade, o São Luís conquistou o título da categoria intermediária de 2011, mas o clube ainda precisava de um local para treinos. Mesmo assim, conseguimos ser campeão desse ano, campeão da categoria intermediária, né? Então isso animou a todos nós. Só que não podíamos ficar treinando ali, né? O pessoal estava se desgastando, estava inconforme com não ter campo, não ter lugar para treinar, né? E aí fomos então treinar os sábados, conseguíamos treinar no Parcão. Com a insatisfação pela falta de local adequado, algumas pessoas deixaram o clube. Em novembro, foi feito contato com o Colégio Alberto Pasqualini, que em abril cedeu um espaço para os treinos do São Luís. Já arrumamos bastante coisa aqui no colégio, temos algumas áreas no colégio onde a gente pode usufruir, né? Nem que for na casa que o colégio colocou à disposição para nós fazer a sede, o campo, que é o mais importante. Estão se colocando as goleiras de rugby hoje, que são em forma de uma letra H. O São Luís tem 30 atletas ao todo, incluindo juvenil e adulto. O clube ainda está tentando providenciar a instalação de refletores no campo cedido pelo Pasqualini. Aqui no Brasil, o rugby ainda é um esporte amador. Portanto, os treinos, como é o caso do São Luís, ocorrem à noite e nos fins de semana. Terças-feiras, nas quintas-feiras, a partir das 7h30 da tarde, 19h30 horas, né? 19h30 horas, até as 9h15 da noite. Isso porque se ocupa a quadra do futsal. Se nós tivéssemos a área de grama lá do campo, tivéssemos iluminado, esse horário seria mais flexível para nós e melhor, né? Porque geralmente um treinamento noturno começa às 8 horas da noite e termina lá por volta das 10, 10h30 da noite. O calendário do rugby funciona o ano todo, com torneios juvenis e os campeonatos do adulto. No próximo bloco, vamos falar mais sobre o calendário de competições estaduais e nacionais, a particularidade do rugby, que tem uma categoria de aprendizagem, e a união entre os atletas desse esporte.